Eso ha causado de que ya no voy al médico si sé el medicamento que me van a dar y la persona se automedica. El medicamento se encuentra en la casa. Entonces, en el 2006 hubo un medicamento que estaba envenenado con algo que se llama dietilenglicol. En una familia a veces murieron hasta 2 personas. El número es indeterminado de cuántas personas murieron. Este año murieron una cantidad indeterminada de niños recién nacidos por una inyección que no se sabe. Y actualmente los médicos, los enfermeras y profesionales de la salud se encuentran en 24 días, ya llevan en una huelga indefinida, ya que están construyendo una ciudad hospitalaria, pero han creado una ley que permite la privatización de esa ciudad. Y todos sabemos que eso no va a ser la solución del problema. No va a ser la solución del problema. Y estamos bastante preocupados por eso, porque hasta donde vamos en Panamá, por esas muertes que les conté, solamente hay una persona presa, pero en China hubieron hasta asesinados por eso. En España hay personas que están presas, y en mi país solamente una persona está pagando la muerte de miles de personas. Saludos fraternos. En el marco del debate de las ONG... Sí, Venezuela. En el marco del debate sobre las organizaciones no gubernamentales, que no son muy frecuentes y muy comunes en Venezuela, yo me imagino que hay ONGs que tienen escuelas, que tienen hospitales y todo esto, ¿no? Usted hizo una mención, un comentario, que para ser público tiene que ser del Estado. En Venezuela, nosotros estamos llevando un proceso que nos permite construir escuelas comunitarias, hospitales comunitarios. Entonces, el carácter de lo comunitario, ¿cuál sería? Si no es del Estado, pues es de la comunidad. Y lo otro, en el marco de la hegemonía neoliberal, comentar brevemente que nosotros, como sociedad, reproducimos también esa ideología y llevamos eso del seguro de la salud. Nosotros lo llamamos HCM, una organización, cirugía de maternidad, y es un derecho que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras por ley. Pero nuestro proceso creativo nos ha permitido hacerlo autogestionado desde los trabajadores, es decir, nos organizamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros mismos espacio, el tiempo. Con respecto al seguro de salud, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras en Venezuela, la medida ahí, como observación lo hago, que hemos utilizado en Venezuela es hacerlo autogestionado desde las y los trabajadores. Nosotros priorizamos, nosotros ubicamos la clínica, nosotros vemos dónde invertimos, cómo, cuándo y dónde, y cómo manejamos el excedente que se genere de allí. ¿El salud o el seguro? Salud. Nosotros todos cotizamos. ¿Ustedes lo llaman seguro salud? Seguro de salud. Además del seguro social, que tenemos todos y todas los venezolanos como derecho, todos los ciudadanos en el país, mejor dicho, tenemos aparte como trabajadores derecho a una clínica privada. Eso reproduciendo la hegemonía neoliberal que usted planteaba. Pero nuestra alternativa, por los momentos, mientras deconstruimos, es autogestionarla desde los trabajadores, sin la banca. Héctor de Venezuela. Agora vamos encerrar então com 2 falas bem breves, para acompanhar também que vieram na visita, e passamos para a professora responder tudo em 5 minutos, né? Bom dia, meu nome é Marco, eu faço administração na USP. Foi feita uma crítica aos projetos que têm origem pela própria comunidade, pela própria sociedade, né? Isso que muitos chamam de... Isso que muitos chamam de empreendedorismo social, né? No meu entender, muitos desses projetos, eles trabalham com relações colaborativas e, enfim, organizações que vêm da própria sociedade, elas conseguem
por conhecer a própria sociedade, colocar resoluções dos problemas mais específicos e focados, né? Eu me pergunto quanto, na verdade, esses serviços, esses projetos deveriam ser controlados pelo Estado, mas sim incentivados pelo Estado para que a própria comunidade os continue realizando ou consiga aperfeiçoá-los. Eu sou Vinícius, eu sou da USP, faço curso de História. Eu queria fazer uma pergunta, ou talvez duas. Primeira é, o Estado brasileiro, desde o século XIX, a sua consolidação é feita com a conciliação de interesses públicos com interesses privados. Muitas vezes o interesse público é corrompido pelo interesse privado, e tanto que aquela tese, o homem cordial, o brasileiro traz para o coração, né, corpus, o assunto público. Como que esse Estado que a senhora falou, que deve ser o interventor, pode se desvencilhar dessa... Eu não usei essa palavra, tá vendo como é forte? Eu nunca usei a palavra interventor. Não, sim, mas é um mediador. Não, sim, eu interpretei como se fosse isso. Mas como que ele vai se desvencilhar dessa herança histórica, vamos dizer assim? E a segunda pergunta é, você criticou esse fato da fragmentação, da descentralização de alguns serviços públicos, como a educação e saúde. Mas, em específico na educação, como que a escola pode manter a autonomia sem a descentralização? Só essas duas perguntas. Bom, tem perguntas para ir agrupando numa só resposta também, mas tem outras que são muito particulares. Se você quiser me ajudar. Eu gostaria, mas acho que aqui a convidada é você. Vamos respeitar a figura, né? Então, Laura, temos 10 minutos só, né? Gente, não vai dar, né? Então, não vai alcançar. Vamos ver aqui um pouco. Uma primeira preocupação aqui foi muito direcionada à classe média. E isso é um debate que há em Brasil, não sei se em outros países. Por quê? Porque no Brasil se ha dicho, e isso é propaganda do governo, não é certo? Propaganda realmente, e também basado em evidências, porque como aumentou muito o ingresso médio do brasileiro, por el ingresso se ha dicho que se criou uma nova classe média. E de hecho, tu vas a los aeropuertos, eu fui a Chile, estava plagado de brasileiros no avião, só brasileiros. Classe média alta? Não. Por primeira vez eu vejo turistas negros em um avião para Chile, por exemplo. Vejo turistas de chinelo de dedo do Nordeste. E isso representa algo realmente. Incluso, uno de los chistes que tenemos aquí es que la clase media alta ya no le gusta andar de avión, ya quiere su jato particular o helicóptero, porque no se quiere mezclar com a nueva, né? Porque, puxa, tem preto na fila, o sujeito está fedendo, não sei o quê, enfim. Lo que pasa es que hubo una reacción de Marilena Chaui, que dijo que esa nueva clase no era una clase media, era una nueva clase trabajadora, que venía del trabajo. Era una nueva clase trabajadora. Y ahí, claro, metió el palo en la clase media, lo que tiene ella total razón. Porque la clase media, antigua, tradicional, la que tiene recursos, la que va una vez por año al exterior, esa clase media está enojada. Por suerte, es una buena señal. Si la clase media y alta están enojados porque tienen que andar con negros en el avión, porque le perdieron la empleada doméstica porque ahora sale caro, no puedo pagar todos los derechos,
Hay varios chistes geniales de la señora ahí con su perla y su cosa. ¡Ay! Y ahora no puedo tener empleada doméstica, ahora no puedo viajar, no puedo hacer eso. Perfecto. A mí esa reacción, yo estoy de acuerdo con Marilena Chauí. Esa es la clase media que está irritada, que no le gusta, que incluso sus hijos, los hijos de esta clase media, no de la nueva, de esta, están en la calle. También. Estão na calle. Os filhos na rua, estão na rua. Os filhos aborrecidos dessas classes médias, aborrecida com tudo, que quer o impeachment da Dilma, está na rua. Entendeu? Está na rua. Querem também esses filhos, tá certo? Também estão aí porque estão putos com a situação. Eu, assim, quando fica puto porque o sistema de saúde não funciona, eu sou a mais crítica. Eu escrevi artigos muito críticos sobre o sistema de saúde, por exemplo, deste governo, que é uma porcaria a política de saúde, do meu ponto de vista. Idem de transferência de renda. Não vou ficar aqui me justificando para dizer que eu bato também no governo. Agora, quando essa classe média, então assim, essa é a minha resposta. Sinto muito. E a questão de quem paga, coração, reforma tributária. A classe média trabalhadora, não vamos discutir aqui não. A classe média trabalhadora, tá certo? Tem que fazer uma reforma tributária, porque de fato os impostos sobre os assalariados são maiores, só que os impostos em nossos países, em Brasil, são indiretos. Quem paga é o povo. A população de baixa renda paga muito mais imposto que a população classe média alta e rico. Então, rico não paga imposto, por definição. Aliás, os ricos tampouco hacen planos privados de saúde. Vocês acham que eles vão entrar nessa fila infernal do plano de saúde? Claro que não. O rico paga no bolso. Vai fazer cirurgia no exterior. Vai pagar plano de saúde, onde está toda essa classe média horrorosa, barra, não é certo? Fazendo cola, fazendo fila, é ruim, hein, de rico entrar em fila. Então, assim, vamos combinar quem é quem aqui. Aí na sociologia de isso, há que fazer uma reforma tributária, querida, para cambiar el que paga e el que não paga imposto. Não se pode pagar imposto indireto. Professora Zilda. A professora Zilda está falando da principal desafio, o principal desafio hoje para toda a esquerda e todos os movimentos progressistas. Ela está falando uma coisa muito séria, que é as evidências, e isso não tem nada a ver com contenidos da protesta dos hijos de classe média alta, sino que tem que ver com o óbvio agotamento das formas tradicionais de fazer política. Óbvio agotamento, evidente esgotamento, né? Então, óbvio, mas não tanto, tem gente que ainda não viu, né? E os movimentos sociais em especial, é a única forma que eu posso colocar isso, né? Tem que formar políticas novas. Agora, eu acredito numa luta, Zilda, conjunta, com movimentos sociais. Essa aliança é fundamental entre setores de partidos políticos que ainda estão e que ainda são necessários. Eu também, vocês vão dizer, eu não sou de partido político porque eu não tenho saco, mas isso é um comentário típico de uma classe média. Sou eu, né? Eu não tenho saco mais. Eu fui de partido político a vida inteira, não tenho mais paciência, mas tem que ter. Não adianta, partido político, movimentos sociais e as formas novas de fazer política. Agora, não me venham com formas novas do tipo autonomista. Não me venham com formas novas que não tem medo de botar a mão, de sujar a mão, de ter o saco que o Joba tem de ficar lá discutindo financiamento de política para a reforma agrária, tá certo? E vai lá e suja a mão mesmo, e tem que falar com aqueles putos, com aqueles chatos de galocha, capa e guarda-chuva. É essa política que vai mudar, gente, porque se a gente fizer o nosso gueto aqui, que é lindo, isso aqui é lindo, mas se a gente não conseguir transformar também lá fora, como o MST faz, e botar o dedo na ferida, interferir na política grande e real. Eu me lembro do MST no Rio Grande do Sul, quando o Olívio Dutra foi governador. Eu trabalhei no governo Olívio Dutra, tenho o maior orgulho disso no Rio Grande do Sul. E aí ficaram assim, perguntaram para o MST se ele ficava na distribuição das cestas. O MST falou, eu aqui não estou para distribuir canastas.
Yo acá quiero discutir la política agraria, la política de salud, la política de educación. Yo quiero discutir las políticas públicas. Ese es el cambio. Y lamentablemente el MST es un ejemplo aislado, porque la mayor parte de los movimientos sociales todavía, sobre todo los nuevos, son del estilo, no quiero meterme, esto no es conmigo, yo me voy a autogestionar. Cuidado con eso. Porque un montón de autogestiones, señoras y señores, el sumatorio de tu proyecto, que es súper meritorio, de tuyo, de autogestión, no resulta en una política pública nacional. No resulta en una política social que promueva la igualdad. No resulta. En la mejor de las hipótesis, tú vas a atender a esos niños que, como tú dices, la gente humilde. Por favor, no me llames a gente de humilde. Las expresiones que ustedes usan, ustedes, jóvenes, es lo que yo digo, ustedes no tienen noción del estrago que esa ideología hace. Porque son los chiquitos que necesitan, los más humildes. Esto es de un eso es paternalismo, no el Estado. Ese es de un proteccionismo y de un paternalismo absurdo. Y ustedes creen que están haciendo la revolución. Lamento decirles que no lo están. No lo están. Soy muy dura con eso. Muy dura. No están haciendo la revolución, llamando a la gente de humilde y poniendo programas autogestionarios comunitarios. Lo lamento. Revolución sin la toma del poder del Estado para cambiar el Estado capitalista, y ahí entro en todas las preguntas sobre el Estado. Es óbvio lo que Luiz de Cuba nos diz, né? É óbvio. Nós estamos no Estado capitalista, onde estão os interesses de classe. Os interesses de classe estão dentro do Estado capitalista. E toda a globalização e que sei eu. Pero a mim me cansa um pouco, e se vocês miram o passado recente da América Latina, a globalização vem com os males, vem com algumas coisas boas também, né? Internet, essa coisa. A gente consegue fazer movimentos sociais globais hoje pela internet. A mim não me gusta muito, pero se ha olvidado. O neoliberalismo introdujo outra ideia que não é hablado: lo global e lo local. Eu odio isso. Eu tenho os pés em lo local e penso global. Não sirve para nada. Isso é uma merda. Porque tem que pensar em lo nacional. Y es por el nacional y la política nacional que hemos puesto los gobiernos que están ahí hoy. Si no, no hubiéramos puesto nadie. Seguirían los gobiernos neoliberales. Fue por una lucha política mayor, alrededor incluso de los trabajadores. ¿Quién dijo que los trabajadores ya no están? De Venezuela, compañero, por favor. Los movimientos de los trabajadores, por lo menos aquí en Brasil y en muchos países, en México, Argentina, por favor. Son movimientos fuertes. ¿Dónde está el compañero de Venezuela que lo quiero mirar en los ojos? Ahora estoy respondiendo para él, ¿se va? No, porque hay que trabalhar para o almoço. Está trabalhando não, é isso, né? Tá certo. Fazer o quê, né? Bom, então para ustedes, para coisa. Los movimentos dos trabajadores são fuertes e há que fortalecê-los. Foi o neoliberalismo que enfraqueceu os sindicatos. Não é porque os sindicatos, viu, professor? Eu acho que isso também... Os sindicatos não estão frágeis, Hilda. Eu acho que essa coisa de dizer que tudo isso está superado porque está frágil, aí você põe tudo no mesmo saco. Política pública, sindicato, partido político. Tudo que o neoliberalismo destruiu está uma droga. Mas foi porque ele destruiu, não porque acabou historicamente. Eu não acredito que os sindicatos tenham acabado historicamente. Ou então vamos eliminar a classe trabalhadora, tá certo? E transforma no quê? E aí vem a coisa do autogestionário. Companheiro, as incubadoras e os empreendimentos são hoje uma política pública brasileira. O secretário de, como é que chama o companheiro Paul Singer, é secretário hoje, como é que chama o negócio, a secretaria dele? Economia solidária. Da economia solidária. Eu tive altas brigas. Hay um secretário da economia solidária no governo, que Lula lo puso aí desde o princípio. Es una política pública, es completamente diferente de las autogestiones que brotan. ¿Por qué?
porque tem um processo de formação e de incubação, incubadoras pesado, para formar as pessoas que estão fazendo esse empreendimento e não largar elas na mão, e tem um apoio forte. Hoje, por Singer, ha ido incluso ao Banco Central para pedir plata. Se não há crédito público, nenhuma empresa autogestionária sobrevive. Escrevam o que eu estou dizendo. Não há possibilidade de um empreendimento que quer ser produtivo e qualquer coisa, sobreviva sem plata pública. A descentralização e a autonomia, com isso termino. É um equívoco. Nós acompanhamos a descentralização. Cadê? Está conversando ali? Não foi você que perguntou da descentralização? Foi, né? Então estou respondendo. A coisa da descentralização e da autonomia é um equívoco, tá certo? Nós da Constituição de 88 achávamos que descentralizar democratizava. Porra nenhuma. Não descentralização não é sinônimo de democratização, companheiros. O poder local muitas vezes é maior e mais forte que o poder nacional. Não é por acaso que o MST pide, há muitos anos, que os crímenes contra direitos humanos sejam federalizados, seja federal. Porque as polícias locais, essas que estão pegando agora a gente em Rio, em São Paulo, são assassinas. Eu estou totalmente de acordo, porque nós vivimos uma federação. Então, se o polícia le pega ao professor, a culpa é da Dilma. Dá um tempo, né, gente? Assim, incluso análise política pobre, não é certo? Em vez de analisar o que é a instituição policial, essa coisa horrorosa que a gente tem aqui, né? Então, me perdi. A descentralização não é sinônimo de democracia. Todas as evidências vão mostrar o contrário. Eu quero dizer o seguinte, eu falo muito enfaticamente. Então, se parece que estou pegando a autogestionárias, a iniciativas. Companheiro, eu hago assim, você tem que conseguir haciéndolo. Não é isso o que eu estou falando. Eu estou falando em uma escala maior. Eu estou falando que, lamentavelmente, do ponto de vista nacional e da maioria do povo, trabalho voluntário para pobres. Tu haces trabalho voluntário para a classe média? A mim me gostaria que seja um trabalho, uma massagem, uma coisa assim. Me duele, tenho problemas de coluna sérios, se me fizeram uma fisioterapia voluntária, seria genial. Me entendem o que estou falando? Eu estou falando de outra coisa, não de tus intenções. Eu creio profundamente que as intenções de todos vocês, de las ONGs, não todas, mas a maioria são boas. Pero como ya decía alguien, de buenas intenciones el infierno está lleno. Entonces, las buenas intenciones no son suficientes. Eso es el viejo pensamiento liberal, de que yo tengo que ser bueno, de preferencia hacer una caridad una vez por semana para tener mi conciencia tranquila, ¿no es cierto? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de políticas mayores. Estoy hablando de cambios mayores. Y esos cambios, además de los foros globales, Luis, tienen que darse en lo nacional. E aqui temos que juntar e todos preocuparmos, tem que botar a saúde na agenda desse debate aqui na escola. Vocês já tiveram, eu sei, um encontro fantástico, pero hay que hablar de salud con ustedes, de educação, de políticas sociais, para que debatir um pouco melhor isso, porque não há tempo. Assim que peço desculpas pelo atropelamento, a ênfase, e tem muito pela frente, graças a Deus. A luta continua, né? Bom, gente, quem ficou com palavras na garganta, sabe que no almoço pode sentar na mesa de Laura. Vamos arrumar. Graças, companheiro, muito amigo. Vamos arrumar uma mesa muito grande para todo mundo que quer falar com ela. Bom, só pedir mais alguns minutos, né? Temos só mais alguns minutos enquanto vamos preparando a barriga. Queremos chamar primeiro, só dar meio minuto para esse cara aqui, que é o Juan Teves, de Argentina, que fez parte de uma brigada internacional organizada pelo MST
a Brigada da Via Campesina, que foi para levar a solidariedade das organizações sociais na luta pela liberdade da Palestina. Então, o cara esteve lá 15 dias na Palestina, então vamos dar meio minuto para ele, né? Que pediu para fazer uma devolução. E se a coisa é feia? Bom, vamos a falar espanhol, tá bom? La idea no era una... La idea no era una devolución.